Marisol, resumo do capítulo 49. Rosana aguarda Mário na porta do bar de Zulema e afirma ter algo importante a tratar com ele. Mário a aconselha a ir embora. Rosana afirma ter uma mulher muito perigosa em seu caminho e afirma que se trata de Verônica. Mário pede a Rosana que vá embora, pois Zulema pode flagrá-los. Zulema aparece e Rosana vai embora. Rebeca e Camila pressionam os médicos para que lhes conte tudo sobre Verônica. Álvaro explica que a mansão dos Lima do Vale é a porta de partida para Verônica retomar sua vida. Rubens desce as escadas com suas malas e Verônica lamenta que o médico vá embora. Rubens explica que Verônica poderá concluir seus objetivos mais rápido estando sozinha. Rubens se despede de Rodrigo e afirma que Verônica está em suas mãos. Rubens afirma a Verônica que sempre estará esperando em Monte Azul. Os dois se abraçam e Verônica pede ao amigo que se cuide. Rubens vai embora. Rodrigo questiona Verônica sobre sua conversa com Rubens e ela explica que só lhe contará quando ele voltar a enxergar. Rebeca acredita que Verônica esconda algo grave e tem certeza de que Álvaro sabe de algo. Camila propõe a Álvaro que eles ajudem Verônica e ele esclarece que Rubens já está fazendo isso. Chico não tem fome e lamenta seu término com Mimi. Chico pede a Margarida que fale com Mimi e a senhora estuda pensar na possibilidade. Zulema tenta descobrir por meio de Mário o que Rosana queria com ele. Mário explica que Rosana quer dar um fim em Verônica, mas Zulema não acredita. Mário conta que Rosana não quer se separar e Rodrigo está interessado em Verônica. Zulema se recorda que Verônica garantiu a Mário que a conhece bem e decide investigar. Mário cogita a possibilidade de aceitar a proposta de Rosana e acabar com Verônica. Zulema afirma a Mário que se ele não conseguiu dar um fim em Marisol, muito menos conseguirá acabar com Verônica, que aparenta ser bem esperta. Álvaro questiona Rubens sobre seu regresso. Rubens esclarece que Verônica não precisa dele e sabe se defender muito bem. Álvaro teme que Verônica corra perigo. Rubens questiona o pai sobre o casamento de Rodrigo e Marisol. Álvaro teme que Rodrigo tenha descoberto a verdade, mas Rubens nega. Branca questiona Rubens sobre Verônica e ele afirma que a fotógrafa não vai voltar, pois encontrou o seu caminho. Amparo estranha que Rubens tenha ido embora e Verônica afirma que ele tinha muitos compromissos na clínica. Rodrigo desce as escadas e é ajudado por Verônica. Rodrigo brinca com Amparo. A velhota se enfurece com as brincadeiras do filho e o incentiva a parar com sua cegueira. Rosana aparece e Amparo aconselha a nora a ajudar Rodrigo. Rosana afirma que Rodrigo não gosta que citam pena dele. Rosana provoca Verônica, que resolve deixar a sala. Amparo a impede e insinua que quem deve deixar a casa é Rosana. Mimi explica a Basílio que pretende convidar sua amiga para que seja sua madrinha de casamento e lamenta que tenha que desconvidar Margarida. Amparo cogita a possibilidade de procurar uma especialista para Rodrigo e Verônica concorda. Mimi aparece e Amparo questiona a presença da empregada. Mimi afirma que veio falar com Marisol e deixa Amparo desconcertada. Verônica fica aflita. Mimi percebe a gafe que cometeu e afirma que precisa ir ao cortiço falar com Marisol. Amparo a questiona como sabe que a florista está lá. Mimi despista a bruxa e afirma que como era no cortiço que Marisol morava, deve encontrá-la lá. Rosana respira aliviada e ressalta que pensou que Marisol tivesse voltado. Mimi pede permissão à bruxa para ir ao cortiço após o expediente. Amparo não se opõe e pede à empregada que caso encontre Marisol, diga a ela que a aguarda na mansão. Na cozinha, Mimi reflete por quase ter revelado a verdadeira identidade de Marisol. Amparo se despede de todos e Rodrigo pede à bruxa que leve lembranças suas a Alessandra. Verônica resolve sair para fazer uma ligação. Rosana e Rodrigo conversam sobre Marisol. Rodrigo não entende o motivo de Marisol ainda não ter aparecido para reivindicar a herança. Com o telefone em mãos, Marisol lembra de Augusto e se questiona se é certo o que está fazendo. Leonardo atende o telefone. Verônica se apresenta como Marisol e afirma que em breve os dois vão se ver. Leonardo fica surpreso e pede para falar com Marisol. Marisol questiona se ele quer revê-la para tentar matá-la novamente. Leonardo fica apavorado. Marisol desliga o telefone e Leonardo chega à conclusão de que a sobrinha já sabe de tudo sobre seu assassinato. Constança orienta Malu a dar uma oportunidade a Salvador, mas a sobrinha nega. Constança cogita a possibilidade de que a sobrinha não tenha esquecido Rubens e Malu desconversa. Mário observa Zulema dormindo. Mário mexe no guarda-roupa de Zulema. Mário procura as fotos comprometedoras
comprometedoras de Leonardo e Dorina. Mário acorda Zulema, que o questiona. Mário a despista e pergunta por Dorina. Zulema não sabe o paradeiro da mulher e estranha o interesse de Mário. Mário resolve ir para o seu apartamento. Constança fica surpresa com a volta de Rubens. Rubens pede para falar com Malu. Constança explica que a sobrinha saiu. Verônica aconselha Mimi a tomar mais cuidado. Mimi se acha muito esperta por ter despistado todos na sala. Rodrigo pensa em Marisol e cogita a possibilidade de que ela tenha voltado em busca de dinheiro. Mimi convida Verônica a ir de volta ao cortiço e ela concorda. Marisol afirma que quer recordar dos momentos felizes que viveu com sua mãe na casa. Mimi e Verônica conversam sobre casamentos. Camila questiona Rubens se Verônica não vai voltar. Rubens não sabe ao certo, mas afirma que acredita que a mulher ficará em São Paulo. Camila conta a Rubens que Malu está namorando com Salvador. Rubens fica surpreso por Malu tê-lo esquecido rápido. Rubens sai meio decepcionado. Salvador e Malu se encontram. Salvador convence Malu a tomar um café com ele. Leonardo conversa com Basílio pelo telefone e pede ao mordomo que peça a Amparo que o retorne quando voltar. Rodrigo se irrita com a companhia de Rosana. Rodrigo afirma que irá trancar a porta para que ninguém entre sem bater. Verônica entra no ateliê e, ao ouvir o desabafo de Rodrigo, tenta se retirar, mas Rosana a despreocupa. Rodrigo pede a Verônica que o leve até a sala. Rosana se irrita e afirma que ela que levará o pintor. Rosana afirma que Verônica quer roubar o seu marido. Verônica sai irritada. Rosana afirma que quem Rodrigo ama é ela e ressalta que Amparo e Verônica só conseguiram confundir seus sentimentos. Rodrigo se irrita e pede à esposa que saia do seu ateliê. Malu é grata a Salvador por tê-la devolvido a vontade de viver. Rubens aparece e questiona os dois. Verônica se sente impotente por não poder ajudar Rodrigo. Basílio aparece e a questiona. Verônica lamenta por não poder fazer nada por Rodrigo, principalmente pelo pintor achar que ela o traiu. Basílio a orienta a contar a verdade a Rodrigo. Verônica afirma que não é o momento e ressalta que Amparo ficou de chamar um médico. Basílio não acredita e afirma que quem se preocupa na casa com Rodrigo são apenas os dois. Verônica afirma que gostaria de ser implacável com os Lima do Vale, assim como foram com ela, mas ressalta que não consegue. Basílio a estimula e afirma que ela não pode ter pena de ninguém. Rubens esclarece que chegou no dia anterior a Monte Azul. Malu questiona o médico sobre Verônica. Rubens explica que a fotógrafa ficará em São Paulo. Rubens celebra em tom de ironia os avanços que Salvador teve com Malu. Malu assegura ao médico que sem o apoio de Salvador não teria melhorado. Salvador afirma que Rubens sentiu ciúme, mas ela não acredita. Mário esclarece a Amparo que não conseguiu recuperar as fotos comprometedoras de seu marido. Mário celebra a companhia de Amparo e tenta seduzi-la. Amparo questiona Mário se ele ficará contente quando Marisol aparecer. Mário assegura à bruxa que Marisol está viva, mas ela não acredita. Rodrigo procura Verônica para conversarem. Mário se questiona o que pode ter acontecido com Marisol. Amparo afirma que nem Marisol e Rosana lhe dão paz e resolve ir embora. Mário se pergunta onde está Marisol. Verônica teme que a relação entre Rodrigo e Rosana piora e decide ir embora. O pintor assegura que não ama Rosana e ressalta que se a fotógrafa se declarar para ele, ficará com ela. Leonardo conta a Amparo que Marisol voltou a ligar. Amparo pede ao marido que lhe conte todos os detalhes. Leonardo afirma que Marisol já sabe que eles encomendaram sua morte. Amparo se questiona quem pode ter contado a ela. Leonardo acredita ser Mário, mas a bruxa nega. Amparo deseja saber em quanto está avaliada a herança dos Lima do Vale. Leonardo esclarece que é muito dinheiro, mas se recusa a mostrar a quantia para a bruxa. Amparo cogita a possibilidade de mexer no dinheiro, mas Leonardo esclarece que eles não podem mexer na herança enquanto Marisol não aparecer. Leonardo esclarece a Amparo que atualmente eles possuem o necessário para viverem uma vida confortável. Zulema afirma a Dani que ele correu risco ao procurá-la, pois Mari podia fazer algo com ele. Zulema propõe a Dani que a procure no bar.
Dani pensa em Zulema. Amparo chega à conclusão de que os Lima do Vale são os ricos mais pobres do Brasil. Leonardo a aconselha a focar no que realmente interessa. Amparo se questiona em que momento as coisas começaram a fugir do controle e ressalta que Marisol é uma praga que Augusto deixou para eles. Verônica se arruma. Verônica se lembra de quando Mário a revelou que Leonardo e Amparo lhe deu dinheiro para sumir com ela. Verônica afirma que eles não tiveram compaixão e, portanto, não terá com eles. Rebeca visita Rubens no escritório. Os dois conversam. Malu revela a Constança que Rubens ficou com um orgulho ferido ao vê-la com Salvador. Constança acredita que Rubens não tenha tirado a sobrinha da cabeça. Malu admite que ainda não esqueceu Rubens totalmente e esclarece que continuará saindo com Salvador. Rebeca pergunta a Rubens por Verônica e ele esclarece que ela não deve voltar. Rubens pergunta se Malu e Salvador estão namorando. Rebeca esclarece que ainda não. Rubens se questiona se Malu gosta de Salvador. Constança fala de Rafael e Malu esclarece que o pilantra a fez muito mal. Rubens esclarece que nunca quis fazer mal a Malu. Rebeca o assegura que ele foi cruel quando disse que preferia Verônica. Rubens esclarece que esse foi o sentimento de momento. Rebeca o questiona se ele acredita que sua vida está entrelaçada com a de Malu. Rubens esclarece que Malu deve tê-lo esquecido. Inesita aconselha Margarida a afastar Chico de Carlinha. Carlinha aparece e cumprimenta as duas. Margarida pede a Carlinha que deixe Chico em paz e enaltece as qualidades de Mimi. Margarida acredita que Carlinha será sua nova dor de cabeça. Mimi aparece elegante e Dolores e Chico a questionam. Mimi quase conta que sairá com Marisol, mas se corrige e afirma que irá com Verônica. Rodrigo dorme e pensa em Verônica e Marisol incansavelmente. Rodrigo acorda assustado e afirma que ficará louco. Rodrigo assegura que precisa voltar a enxergar. Basílio elogia a beleza de Marisol. Marisol o agradece. Basílio esclarece que a alma da herdeira de Augusto está cada vez mais iluminada. Verônica o questiona se fez o certo em voltar. Basílio afirma que sim. Dolores conta para Mimi que tinha muitos namorados quando veio de Minas. Mimi fica surpresa com a história da empregada. Mimi e Verônica saem juntas. Mário afirma a Zulema que já não tem certeza se Marisol está morta. Zulema o confronta. Mário se recorda do dia em que perseguiu Marisol e a viu rolar pelo barranco. Mário afirma ser impossível que Marisol tenha se salvado. Rosana questiona Mariano sobre sua atenção com Carmen. Mariano esclarece que Alessandra e Carmen contam com seu apoio. Rosana pergunta se o advogado já se esqueceu de Amparo. Carmen aparece e aconselha a bruxa a procurar Rodrigo. Rosana pergunta ao mordomo se Verônica está na casa. Basílio afirma encostada que Verônica saiu. No cortiço, Verônica brinca com uma bola. Mimi resolve falar com Margarida. Rosana entra no quarto de Marisol com uma tesoura em mãos. Rosana tenta cortar as roupas de Marisol. Basílio aparece e pergunta se pode ajudá-la em algo. Rosana se revolta e o chama de velho intrometido. Rosana sai. Basílio vê a tesoura de Rosana em cima da escrivaninha de Verônica. Basílio verifica se Rodrigo precisa de algo. Rodrigo afirma que precisa ir para o cemitério, pois lá é o seu lugar. Basílio estimula o pintor e o aconselha a pensar em seu avô. Rodrigo questiona o mordomo se ele acredita que ele está fingindo. Basílio afirma que não e incentiva o pintor a procurar ajuda. Com o auxílio de uma faca, Mário destranca a porta da casa de Marisol. Mário percebe que há alguém no quarto. Mário agarra Verônica, que clama por ajuda. Mimi cumprimenta Inesita. Inesita esclarece que Margarida foi fazer uma consulta de rotina. Verônica consegue se soltar das garras de Mário. Mário fica surpreso ao perceber que é a fotógrafa. Verônica o confronta e pergunta quem o bandido acreditava que ela seja. Mário a observa. Álvaro entra em contato com a mansão dos Lima do Vale e descobre por meio de Basílio que Verônica não está. Rubens acredita que ela tenha saído com Mimi. Álvaro afirma que Rubens não deveria ter deixado Verônica sozinha. Rubens esclarece que estava sendo um estorvo para Verônica, pois ela tem muitos problemas para resolver. Mário esclarece que pensou que Verônica
Verônica fosse outra pessoa. Verônica percebe que Mário tentou matar alguém e o confronta. Mário afirma que foi apenas uma brincadeira. Verônica debocha do grandalhão. Mimi aparece e questiona o que está havendo. Mimi ressalta que onde Mário está sempre há problemas. Verônica resolve ir embora. Mário confronta a fotógrafa sobre sua presença na casa. Verônica esclarece que foi tirar fotos. Mimi afirma que Verônica é rica e o cortiço é um ambiente diferente para ela. Mário afirma que Verônica deve ter cuidado, pois o cortiço é perigoso. Mimi pergunta qual o problema de Mário com suas amigas e esclarece que ele atazanou a vida de Marisol e agora pretende fazer o mesmo com Verônica. Mário se desculpa. Verônica, Mimi e Mário saem. Rubens esclarece que a cegueira de Rodrigo é psicológica e afirma que ele se recusa a aceitar ajuda. Álvaro afirma que Rodrigo precisa de ajuda profissional e Rubens esclarece que Álvaro usou a cegueira como um mecanismo de defesa. Chico lamenta que Margarida não tenha visto Mimi. Margarida esclarece que estava no posto de saúde. Chico e Margarida conversam sobre Mimi. Mimi comenta com Verônica sobre a tarde que as duas tiveram. Verônica recrimina Mimi e a pede que a chame de Verônica. Amparo aparece e pergunta a Mimi se ela viu Marisol. Mimi afirma que não se encontrou com Marisol. Verônica e Mimi conseguem enrolar a bruxa. Verônica recrimina Mimi por suas gafes e Mimi explica que fez de propósito, pois Amparo teme que com a volta da florista ela perca a herança. Amparo se queixa de Mimi para Leonardo e ressalta que ela parece uma palhaça de circo. Leonardo afirma que Mimi mentiu ao alegar que viu Marisol. Rodrigo acha normal que Marisol tenha voltado e queira se encontrar com Mimi. Rodrigo insinua que Amparo esteja apavorada com a possível volta de Marisol, pois assim ela terá direito à sua parte da herança. Verônica aparece e pergunta se atrapalha. Amparo esclarece que estavam conversando sobre Augusto, avô de Rodrigo. Amparo esclarece que o velhote retirou uma inválida da rua. Verônica não entende. Amparo esclarece que estavam conversando sobre Augusto, avô de Rodrigo. Amparo conta que o velhote retirou uma inválida da rua. Verônica não entende e Amparo esclarece que a considerava inválida, pois tinha uma cicatriz que cobria com o cabelo. Verônica acredita que ela tenha sofrido muito. Amparo esclarece que todo o sofrimento foi pouco para a florista. Amparo afirma que ela os roubou. Verônica fica surpresa e afirma que ela foi ingrata com eles. Afinal, eles a levaram para morar na casa. Leonardo estranha e confronta Verônica sobre o fato dela saber que Marisol viveu na casa. Verônica afirma que Rodrigo contou a ela que ela morou na casa. Amparo afirma que seu sogro estava esclerosado, pois chegou ao cúmulo de dizer que Marisol era neta dele. Verônica fica surpresa com os relatos da bruxa e questiona se Marisol foi denunciada. Leonardo afirma que não e ressalta que quiseram poupar Augusto dessa tristeza, pois ele tinha problemas do coração. Rodrigo afirma que eles se esqueceram de contar que ele pretendia se casar com Marisol, a quem eles consideram como inválida por conta da cicatriz no rosto.